Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos todos al último día de acampamento. Todo que empieza, termina. Queremos dar un saludo también a todos los hermanos que nos miran por la televisión y también por internet. Que Dios nos bendiga este día. Hermanos, siempre el postre queda por último. Tenemos todavía hoy, hermanos, un día de bendiciones. Así que hoy tenemos una mañana, no un día, una mañana. El Congreso terminó oficialmente con la comida, así que esta mañana tenemos todavía una programación llena. Estamos también, hermanos, dando hoy la secuencia al seminario de colportaje. Yo sé que esto es algo raro y nuevo para muchos, pero sí, es un ministerio poderoso para el tiempo del fin, hermanos. Y Dios tiene preparado, hermanos, un refuerzo. La obra del cuarto ángel viene para alumbrar la tierra. Decimos amén, hermanos. Un movimiento poderoso, un fogonazo de gloria. La obra de Dios, hermanos, va a terminar con mayor poder, con mayor gloria que la empezó. ¿Ustedes pueden creer esto? Hermanos, es que cuando vemos el desánimo hoy en los pastores y en la iglesia, uno dice, no, ese está hablando tontería. No, hermanos, Dios va a despertar. Ezequiel 37 dice que los huesos secos, nosotros hoy estamos, hermanos, secos, pero Dios va a enviar su Espíritu Santo, va a levantar esta obra. Amén, hermanos? Vamos a orar para abrir la palabra de Dios y pedir la unción de su Espíritu. Con reverencia, hermanos, vamos a la presencia del Señor. Padre amado que estás en los cielos, gracias, Señor, por el reposo de la noche y por el despertar de un nuevo día. Gracias, Señor, por este acampamento práctico para el tiempo del fin. Cuánta clase, cuánta luz, Señor, cuánta instrucción que necesitamos a recibir esta hora. Como dice el libro Primeros Escritos, necesitamos desaprender todo lo que aprendemos y reaprender en pocos meses tanta luz. Bendice, Señor, tu pueblo, tu obra. Oramos por aquellos que estão sendo iluminados com esta luz de verdade presente de tu palavra. Te agradecemos, Senhor, porque tu Espírito Santo és o presidente, és o diretor de esta obra, Senhor. Gracias, porque a obra do Espírito Santo é llevar-nos a Jesucristo, o capitão de nossa salvação. Glória a tu nome, porque Jesus é o Rei de reis e Senhor de senhores, o Cordeiro que foi imolado. Ele tomará as rendas em suas manos do universo outra vez, o mal será extirpado, será completamente limpo o universo, e tu reino e tu pueblo reinará para sempre conste. Glória a tu nome, Senhor. Te agradecemos por el evangelho, por la fé, por la esperança de um dia, Senhor, mirar para trás e saber que nunca mais se levantará el pecado, nunca mais se levantará la rebelião e tu pueblo habitará para sempre seguro. Gracias, Senhor, por esta luz preciosa de tu palavra. Bendice-nos agora com reverência, com humildade, com sabedoria, com inteligência, Senhor. Te lo pedimos todo por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Bueno, tenemos esta meditación esta mañana y vamos, hermanos, dar secuencia al temario de esta semana, porque ahora lo que más necesitamos, hermanos, son obreros. Y necesitamos tener en cada ciudad una escuela de preparación para obreros. Por eso yo les decía, toda la semana tenemos que leer esos libros. Consejos sobre la salud, el ministerio médico, el ministerio de curación, consejos sobre el régimen alimenticio. Hay una obra que está intocada. Y yo estoy mirando, hermanos, que el Espíritu Santo ahora está desviando-se de aqueles que nunca quiseram saber nada de fazer a obra conforme o plano divino. Está começando a buscar agora pessoas novas. Há vários pastores pentecostais que nos estão chamando e nos estão dizendo: aqui estamos com um grupo de 100, 120 pessoas, estamos estudando esses livros, estamos escutando esses temas e queremos já obedecer ao Senhor e ir ao campo. E eu penso, como?
¿Y cuál iglesia adventista usted es pastor? No, yo soy pastor de una iglesia pentecostal. Casi me desmayo, hermanos. Casi me desmayo. Un pastor pentecostal con un grupo, hermanos, de hermanos indo al campo y obedeciendo toda esta luz de estos libros. Gloria a Dios. Pero aún hay tiempo, hermanos. Aún hay tiempo para que nosotros, los pastores adventistas y las iglesias adventistas, como la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3, vengamos al Señor en arrepentimiento y humildad y el Señor todavía nos puede levantar. Amén, hermanos. Entonces nosotros queremos decir, hermanos, de que nosotros no somos las únicas estrellas, porque a veces uno predica y aparentemente dice, ellos piensan que son los únicos que están. No, hay muchos obreros que se están despertando. Hermanos, hay varios hermanos pastores que se están despertando y yo alabo a Dios, pero necesitamos todos, hermanos, poner la mano al arado. Pero yo quisiera decir que sí hay un modelo perfecto, no somos nosotros, hay un modelo perfecto y este modelo es Jesús. A Él debemos seguir, a Él debemos obedecer. Queridos hermanos, cuando yo abro la Biblia, no me alcanza el tiempo para poder meditar en tanta cosa hermosa que el Señor, hermanos, en apenas 3 años y medio, hizo. ¿Cómo pudo, hermanos? Ele era um obreiro perfeito, era um obreiro incansável, ele era um obreiro amoroso, ele era um obreiro perseverante. E Jesus, hermanos, não quedava parado, dormindo, ele trabalhava incansavelmente. E por isso, hermanos, que agora nos hace falta regressar ao modelo. Este modelo que estamos mirando hoje de pastores assalariados, hermanos, não funciona. Não estamos em contra da organização da obra, porque a razão da organização em 1863 era boa, porque a igreja estava crescendo rapidamente e agora, hermanos, por el crescimento tão grande da igreja, não alcançava a atender todos os campos, os pastores, alguns não tinham ajuda, salário, não tinham nem comida, e então porque estavam incansavelmente predicando, suas famílias desatendidas, e os obreiros, hermanos, estavam aumentando, então se houve uma necessidade de organização, e era boa a ideia, pero a organização, hermanos, tomou uma forma tão grande, que agora é uma máquina que não mueve. Porque com toda a potência do adventismo pudiéramos por anos já haver predicado o evangelho em el mundo todo, se hubiéramos recebido, hermanos, a lluvia tardía, pero agora, mis hermanos, criamos uma estrutura tão grande, igualito como era o Antigo Testamento com os judíos. E perdemos, hermanos, a missão, porque perdemos a visão. Eu tenho claro como obreiro modelo, que vou dar o tema agora, o Senhor Jesus. Oh, já vêm os mosquitos outra vez, à noite me queriam comer aqui. Eu tenho como modelo o Senhor Jesus, pero há outro homem também que sabe em outro, já hoje termina o acampamento, pero em outubro, primeiro Deus, queremos fazer outro acampamento. Vamos aí estudar, irmãos. Há um outro homem chamado Pablo, Saulo. Este copiou o modelo. ¿Sabían de esto? Pablo, hermanos, também foi um poderoso obreiro. Também outros como Pedro e outros, pero nadie como Pablo a imitar o modelo. 1 Coríntios 11:1, ele se atreve a dizer, sed mis imitadores. Imagina, quando que eu diria a um de vocês, me imitem a mim? Não, jamás lo hagan. Pero Pablo se atrevió a dizer, sed mis imitadores, pero aí agrega, como eu sou de Cristo. Uau! E disse a sierva del Senhor, hermanos, que Satanás, quando mirava os movimentos de Pablo, temblava, colocou o mais poderoso ángel que está em este planeta aqui, mis hermanos, que é um querubim caído, um ángel caído, um demônio, a temblar com o ministério de São Paulo. Escreveu 13 cartas em la Bíblia, mais que qualquer outra. Pablo escreveu 13 cartas. Abriu igreja, hermanos, donde passava, abria uma igreja.
pero ele era imitador de quem? De Jesus. Portanto, então, não podemos mirar tanto Pablo, porque Pablo era peleoneiro também. Peleou com Silas, peleou com Barnabás, pero mis hermanos, Jesus é o modelo de obreiro perfeito. Então, hermanos, se queremos ter um ministério forte aqui em missão final, nós devemos todos colocar nossos olhos, nossa mirada em quem? Em Jesus. Esta manhã, esta meditação, hermanos, é para dar uma pequena introdução a isto, porque depois tenho a outra charla mais adelante que vou estar falando de colportaje, de obreiros médicos missioneiros, e Jesus era, meus irmãos, o modelo em cada uma das áreas para cada um de nós. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, hermanos. Mateus capítulo 9 diz assim, hermanos. Mateus capítulo 9. Então, versículo 1, 9:1. Então, entrando Jesus em la barca, passou ao outro lado e vino a sua cidade. Hermanos, Jesus se movia. Quando você agarra o ministério tanto de Pablo e de Jesus, e você mira que as Bíblias modernas, os teólogos já colocaram os movimentos de cada um. Pablo, claro, teve muitos anos de ministério, mas Jesus não. Jesus teve, meus irmãos, apenas 3 anos e meio. E mira, meus irmãos, eu sou pastor adventista. Bueno, eu sou membro da igreja adventista, hermanos, por mais de 40 anos. Eu sou pastor, meus irmãos, por, quem sabe, já por uns 30 anos. Não, me graduei em 89, então creio que já vai por aí quase 30 anos. Eu vou chegando a 30 anos de pastor. Mira, Jesus apenas teve 3 anos e meio. E mira a obra que o Senhor Jesus hizo. Pero não tinha, hermanos, carro, não tinha celular, não tinha internet. Jesus andava caminhando. Pero com apenas 3 anos e meio, hizo a gira, hermanos, uma gira perfeita em el distrito, passando de cidade em cidade. E de esta maneira, assim como Pablo também, Pablo hizo 2 giras misioneras. Não era assim, vou para cá, vou para allá. Não era um programa organizado. Não era assim a la louca, vou para cá, não me correram de aqui, não, era um programa organizado. E se vê, meus irmãos, que o Espírito Santo é um espírito de ordem. Deus quer poner ordem nos outros. E uma das falhas, meus irmãos, é que temos que somos desorganizados. Estou falando mentiras, irmão? Começando comigo, eu sou desorganizado. Eu pido perdão a Deus, irmãos, porque anos e anos e sigue arrastrando suas debilidades. Eu uma vez prediquei o sermão e não para vocês, a mim mesmo. ¿Quieres saber como é uma pessoa? Mira suas coisas. Vai em seu carro, mira como é seu carro. Vá a seu garagem, mira como é seu garagem. Este é você. Porque como está aqui, vai ser seu entorno. ¿Me estão acompanhando, hermanos? Não quero falar mal de los mexicanos, porque também nós outros somos latinos. Pero um dia, hermanos, primeira vez que fui a México, claro, está a fronteira aí. Hermanos, essa é uma loucura. Você sai de México, quando vem de allá para cá, parece que você saiu do inferno e entrou em el cielo. Porque o outro lado, hermanos, e assim é meu país também, não estou falando mal de los hermanos mexicanos, assim meu país igualito. Perros sarmentos caminhando a la calle, los postes todos cargados de assim de hilos e assim as calles puro hueco e a gente assim pobrecita caminhando assim. E quando você entra aqui, uau, asfaltado, as casas bonitas uma ao lado da outra. Uau, que contraste, hermanos. É a cultura. E não estou falando mal de los mexicanos, porque a cultura de los mexicanos é a cultura de los guatemaltecos, colombianos, brasileños, argentinos. É uma cultura católica romana. Esta é a herencia que o catolicismo nos dio, hermanos. De ignorância, de pobreza. E aí, hermanos, estamos todos a la mesma bolsa.
E quando você entra aqui, é uma cultura, hermanos, protestante. É uma cultura de educação, uma educação que vem desde atrás. Assim que a culpa não são agora de los que estamos. Isto vem desde lejos, desde atrás. Eles, os protestantes, começaram, hermanos, seguindo uma luz distinta, a palavra de Deus. E o catolicismo, hermanos, proibido estudar, proibido salir adelante. Mira a consequência, o que sobrou para nós outros. Portanto, mis hermanos, agora Deus se propõe em esta última geração agarrar uma geração caída hasta o último, hundida, mis hermanos, desorganizados, irresponsáveis, sem comprometimento. E Deus se compromete, hermanos, levantar-nos para que podamos fazer a obra com excelência. ¿Sabe como chama isto? La lluvia tardía. Então, mis hermanos, eu estou esperando em la gracia de Deus para que podamos ser, hermanos, poderosos em la predicação da palavra de Deus, organizados, que podamos ser responsáveis, que podamos ser amorosos, perdonadores. Temos que ser como o obreiro maestro. Por isso que temos que contemplar a Cristo, porque diz então seremos transformados. Por isso devemos ir ao campo para dar tempo a buscar esta transformação. Em la cidade, hermanos, nós estamos cargados de estresse. Em la cidade estamos mirando cargados de imoralidade. Estamos rodeados de violência. Estamos rodeados, mis hermanos, de pressão, porque o inimigo não nos dá tempo nem para orar. Pero Jesus, mis hermanos, desenhou um modelo para que podamos copiar e podamos concluir sobre em este mundo. Decimos amém, hermanos? Então, se mirem, diga-me quando hace falta uns 5 minutos, porque não tenho aqui como saber. Mi celular coloquei para carregar aí arriba. Agora, vamos à Bíblia, hermanos. Vamos dar uma mirada como era o obreiro modelo, o obreiro maestro. Dice así la Biblia, hermanos, versículo 18, mientras, estoy leyendo Mateo capítulo 9, versículo 18, mientras él les decía esas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Y por qué este hombre llamado Jairo, que era um principal de la sinagoga, vine com Jesus, hermanos, pedir ajuda? Porque quando um padre, hermanos, tem um filho, ou uma madre tem um filho que está morrendo, não importa o que tem que fazer, ele vai fazer, e é que ele tem que humilhar-se, porque ele era um líder de la sinagoga, e venir com Jesus era uma humilhação, porque Jesus não era, mis hermanos, reconhecido em los dias acadêmicos, ele não tinha diploma, ele não tinha estudado a sinagoga de los judíos, portanto, venir com ele, com Jesus era humilhar-se, como Nicodemo. Por isso vino na noite, porque não quisera que nadie o mirara. Pero Jairo vino e disse, por favor, ele já havia escutado de Jesus. Ele havia escutado deste obreiro. Agora ele hago uma pergunta, e por que Jesus vai ganhando tanta fama? E por que nós outros não podemos sair adelante a fazer a obra em tantos anos? E por que Jesus em tão poquitito tempo é famoso e agora a gente lo busca, hasta os principais de la sociedade lo estão buscando? Hermanos, o ponto é que nós outros não estamos fazendo como Jesus isso. E vamos continuar em anonimato, porque em la igreja nos estão ensinando um método jesuíta. E um método jesuíta para predicar o evangelho eterno não funciona, porque Deus já tem seu método. Deus não quer, hermanos, que copiemos o método de nenhuma igreja, de nenhuma filosofia, de nenhum outro ser humano, porque Ele, Deus, já tem um método para a sua igreja concluir e fazer sua obra. Decimos amém? E você vai dizer, pastor, e qual é o método? Pois estou leyendo. Mira que vai passando aí, versículo 19, e esto, mis hermanos, le gusta esses versículos a los hermanos pentecostales, pero nosotros não queremos tocar muito esses versículos, porque nos duele esto, porque não estamos haciendo. Mira lo que dice la Biblia, hermanos, estou lendo Mateo 9, 19, e se levantou Jesus, e le siguió com seus discípulos. Versículo 20, e aqui uma mulher enferma de flujo de sangre, desde hace 12 anos, se le acercou por detrás, e tocou al borde de su manto. Bueno, não vou seguir toda a leitura, pero la mujer sanó, nomás tocando al Senhor.
E disse assim, hermanos, el versículo 27, passando Jesus de allí, le seguiram 2 ciegos, dando voces e dizendo, tem misericórdia de nosotros, hijo de Davi. Hermanos, Jesus, donde iba passando, iba sanando. El capítulo 9, el capítulo 10, Mateo vai descendo, relatando, e talvez a Bíblia disse, não alcança, hermanos, escrever todos os milagros que hizo. Agora, escute isto. Este livro de Mateus disse claramente assim, meus irmãos, que Jesus hacía 3 coisas. E disse assim, irmãos, que ele, entonces, andava de cidade em cidade. Aqui está o secreto para concluir a obra de Deus. E eu estou dando muitos textos esta semana de lo que está haciendo Jesus. Mira el capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús. ¿Cuántas ciudades, hermanos, quem tem na Bíblia? Todas as cidades. ¿En cuántas cidades temos também que fazer nossa obra? En todas as cidades. Por isso, hermanos, decimos hoje, a obra é muito grande, os obreiros são muito poucos. Os recursos são muito poucos, tanto humanos como financeiros. Pero Jesús, el obrero maestro, recorría todas las ciudades. Por eso que él iba en un círculo de orden. Él no iba a la loca para acá, para allá, no. Él iba pasando de ciudad en ciudad. Y dice que así, hermanos, ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué más? Hoy sanando. ¿Algún dolorcito por ahí? Não, aqui diz toda enfermidade, toda dolência em el pueblo. Agora escutem, hermanos, nós também temos um montão de hospital, de clínicas, e por que não logramos fazer isto? Como Jesus. Pero é que a Bíblia agrega algo a la maneira de Jesus sanar. Mira o versículo 36. E al ver as multitudes, tuvo amor al dinero de ellos. No, hermanos, tuvo compasión de ellos. No estamos en contra de vender un producto, no estamos. Aquí tengo varios textos que yo puedo leer que sí podemos vender, pero esta no es la razón de la obra. Jesús tuvo compasión. Ahora dígame, ¿qué es compasión? Amor. Las mirava como ovejas sin pastor, hermanos. Hoy chega a gente, hermanos, eu me desespero porque pobrecita de la gente já não sabe onde ir. Gastaram todo o seu dinheiro, como aquela mulher de flujo de sangue que quedou al capítulo 9. Ela havia gastado todo o seu dinheiro andando de doutor em doutor, de medicina em farmácia, e não sanava. Pero nomás, hermanos, um momento com Jesus, tocou seu manto e sanou. Ele tinha compaixão. Ele sabia, hermanos, que elas eram como ovejas sem pastor. Ele estava escapando a vida entre os dedos e já não sabiam o que fazer de sua vida. Tuvo compaixão. E isto, hermanos, eu tenho que orar a Deus, Senhor, queima mi coração de amor por las almas. E se eu estou duro, endurecido por el pecado, frio como um gelo, eu não posso dizer que sou um cristiano. É uma vergonha dizer que sou um cristiano, porque ser um cristiano é ser como Cristo. E Ele amava as almas. Ele não regañava a gente. Ele não estava procurando vender algo para a gente. Ele queria apenas salvá-las, apenas ajudá-las. Que triste que eu não tenho tanto tempo, porque eu tenho um montão de textos aqui que eu pudiera ler, hermanos, para vocês. Pero algum texto que outro eu vou ler. Aqui diz assim, la sierva del Señor a este librito, hermanos, este Ministerio de Curación. Miren que diz a la página 61. Solo el método de Cristo será el que dará êxito para chegar a la gente. Página 61, Ministerio de Curación. ¿Cuál es el método que debemos seguir entonces? ¿El método de los doctores teólogos? No. ¿El método de las iglesias protestantes? ¿El método de los jesuitas? No.
Solo el método de Jesús dará ¿qué? Éxito para llegar a la gente. El Salvador, dice aquí, el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y si ganaba su confianza, entonces les decía, seguidme. Y era tan grande la multitud, hermanos, y aquí como un lugar como este, así, la gente estaba 5,000 personas amontonadas. Imagina, hermanos, nosotros hicimos un congreso aquí con un grupito y pensamos, ay, cuánta gente. Jesús tenía 5,000 personas ahí para dar de comer y atender. Hermanos, qué ministerio tenía esta gente, los discípulos, para atender tanta gente, ¿no? Imagina para ir al baño, dar de comer a los niños, atender a los jóvenes, atender tanta cosa. Uno con un poquito de gente está desesperado aquí. Ahora imagina cuánta gente seguía a Jesús. ¿Tenía éxito, sí o no? ¿Y por qué no tenemos éxito? Es porque yo estoy preocupado más conmigo mismo que con las personas. ¿Dónde voy a dormir? Ay, aquí quiero la mejor comida. Y ay, quiero esto, quiero aquello. Hermanos, nosotros estamos preocupados con nosotros mismos. Yo me doy vergüenza a mí mismo, hermanos. Porque Jesús, Él no era delicado. Otro día dormí aquí, los hermanos, ay, pastor, dormió aquí. Hermanos, yo una noche yo dormí arriba de una piedra. No, no era pastor todavía. Pero dormí. Los pastores, imagina. Pero escuchen, no terminé la historia. Dormí arriba de una piedra con lluvia. Bueno, fue una circunstancia difícil, no voy a estar contando mi vida pasada. Por culpa de mis primos, fueron pescar, se emborracharon y ahí cayeron dormidos, pero yo que no estaba emborrachado, ahí estuve despierto con frío y vino la lluvia y yo no sabía qué hacer, ahí tuve que dormir arriba de una piedra, sin colchón, sin cobija, sin almohada, sin nada. Entonces dormir aquí para mí es un lujo. Pero hermanos, cuando yo voy a la Biblia y veo que mi Señor, el mero del universo, Él dormía, hermanos, al huerto ahí de los olivos. ¿Usted cree que tenía ahí un hotel 5 estrellas? Bueno, tenía 5 estrellas, un montón de estrellas. Pero Jesús dormía apenas con su túnica, así los discípulos. Y ahí se enrollaban y dormía. ¿Y cree que había mosquitos? ¿Sí o no? ¿Había hormiga ahí? ¿Sí o no? ¿Era frío o ahí tenía así siempre una brisa suave, así como un tropical? No, era frío. Entonces Jesús no era un obrero flojo como ese bando de obrero flojo que hay ahora, que quiere ir siempre a aire acondicionado, hoteles de los mejores. Hermanos, es una vergüenza lo que estamos mirando el día de hoy. Cuando seamos, hermanos, llevados delante de aquel juez que va a estar sentado en el trono y nuestra vida comparada con la de él, yo quiero hasta pensar lo que va a ser, hermanos. Una vergüenza. No vamos a tener nada que hablar, vamos a quedar emudecidos. Porque aquel obrero maestro, que ahora va a ser el juez de toda la tierra, hermanos, él dormía abajo de un árbol en un huerto. Y caminaba al día siguiente y seguía su obra. ¿Cómo trataba Jesús, hermanos, la gente? Con amor. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora ven el versículo que siempre lamentamos. Dice ahí, hermanos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, versículo 37, brinqué. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Aquí tengo otro texto, dice así, hermanos, ojalá hubiera 100 obreros, donde ahora apenas hay uno. Por eso que empezamos ayer el curso de colportaje. Permita a Dios que por lo menos se levante uno más, o dos más, o por lo menos, como dice la hermana White, 100 obreros más. ¡Wow! Ahí sí, hermanos, ahí sí viene, hermanos, el zarandeo, viene la lluvia tardía y viene el fin, porque imagina 100 obreros como Jesús.
Se ele solito, em 3 anos e meio, logrou fazer o que hizo, agora imagina 100 obreros como ele. Glória a Deus. Você crê que é possível? ¿Le gustaría vivir como Jesús? ¿Dormir como Jesús? ¿Comer como Jesús? Hermanos, alguém disse por aí, uau, aquele pastor estrela, mira que pastor que predica tão bonito. Esses pastores estrelas, hermanos, vão desaparecer. Vão desaparecer. Deus vai pô-los a um lado, porque Jesus tem que ser reproduzido. E Jesus, ele não buscava ser um pastor estrela, ele buscava amar e servir a las pessoas. Queridos hermanos, aqui diz assim, em este livro, que Jesus fazia 3 coisas. Ele ensinava, predicava e sanava. E por que dou mais ênfase em este ministério Missão Final a la obra médico-missioneira? Não é que as outras partes não são importantes, mas como muitos pastores predicam outras partes, eu me dedico a predicar mais esta que não está sendo atendida tão bem como deveríamos. Então, por isso predicamos mais como este congresso de la Reforma Pro Saúde. Eu estou muito feliz porque aqui tivemos várias classes, hermanos, por dizer, de fitoterapia, e aqui aprendemos a importância, não, destas plantas que Deus criou, e podemos fazer agora a obra de sustento próprio com isto, não? A chavaganda, aprendemos tantas plantas bueníssimas, não? Que podemos plantar, produzir, fazer tintura, vender. Por isso, hermanos, essas classes, ayer tuvimos para os que foram com nós a la caminata de supervivência, um montão de comidas que estão aqui afuera, aí ao campo, não? E medicinas que estão. Isso, hermanos, devemos aprender, porque se viene a persecução e temos uma situação de emergência, nenhum de nós vai morir de hambre. La verdolaga, e vamos comer el diente de leão, e vamos dar para remédio, e vamos ajudar a la gente. E quanto vamos cobrar? Nada, porque aí está o campo. Que tanta coisa estamos aprendendo. Queridos hermanos, há uma obra que está intocada. Diz o livro Evangelismo, hoje à manhã vou ler bastante o livro de Evangelismo quando hable de colportaje. Página 15 diz, página 16, vivimos atualmente em las escenas finales de la historia de este mundo. Hermanos, somos la última generación. Nosotros debemos levantarnos ahora para hacer esta obra. Y no vamos a poder lograr esto si no regresarnos a ver el modelo. El modelo es Jesús. Que los hombres temblen al percatarse de la responsabilidad de conocer la verdad. La verdad no es una doctrina, no es un ministerio. La verdad no es una filosofía. La verdad es una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El mundo está llegando a su fin. La consideración correcta de todas esas cosas inducirá a todos a consagrar a su Dios cuanto tienen y cuántos son. ¿Cómo? Wow, ahora no nos gustó esta parte. ¿Usted sabía que el cielo dio por usted todo lo que había de lo mejor y más precioso? Usted que me mira desde su casa, ¿usted já pensou em isto? Satanás quer colocar a nossa mente que não valemos nada, que somos uma basura, somos um nada. Não, hermanos. El cielo dio por usted y por mí el más precioso. Ahora escuchen esto. Pero, de la misma manera como el cielo ha dado por usted el todo, ahora Dios demanda de usted también todo. Esta parte não lhe gusta a nadie. A receber todo, oh, aqui, Senhor, glória a Deus. Praise the Lord. Pero quando Deus nos demanda, e isso está em primeiros escritos também, que esta última geração, a prueba, e aqui estou mirando que a maioria, hermanos, que tristeza, está lutando desesperadamente para soltar. ¿Se acuerdan del joven rico? Una
coisa te falta. E qual era, hermanos? Guarda o sábado? Não. Ser vegano? Não. Qual era? Deshacer-se das coisas materiais, porque Jesus mirou seu coração que ele estava aferrado à sua riqueza. O jovem rico, e foi o jovem rico e se deshizo de todo, hermanos. Dice a Bíblia que desapareceu, nunca mais regressou. E sabe quem passou por la mesma prueba e vino a ocupar o lugar do jovem rico? São Paulo. São Paulo era rico, era famoso, era um líder, era de la alta sociedade, e Jesus lo colocou a la mesma prueba, e ele perdeu todo. Incluso os teólogos, não se sabe bem, nem a irmã Juárez não comenta, pero incluso sua esposa lo deixou. Você vai dizer, pastor, onde está escrito isto? Não sei, não está escrito. Pero sei que ele era membro del Sinedrim e para ser membro del Sinedrim tinha que ser casado. Sí. Então, hermanos, se vê que ele anda solo, sim? E alguns dizem, não, ele tinha esposa, chamava Túnica, porque escreveu, disse a Timoteo, trai la túnica, é la túnica. Alguns leem mal, trai la túnica. E os livros, São Paulo estava solo, pero ele passou a prova, hermanos. Ele era um erudito e nunca houve um obreiro como Pablo que chegou aos pés do Senhor como este homem. O jovem rico deveria ser o Pablo de la Bíblia, entonces. Por isso eu lhe digo a los ricos agora, há vários hermanos ricos que talvez nos estejam mirando, porque têm casas, têm uma conta bancária muito grande. Eu lhe digo, meu hermano, lo que tiene que hacer, hágalo de prisa. O jovem rico quedou pensando, não, pero como vou viver como eles andando assim pobre, não, como um mendigo? Eu não. Não, se ele hubiera rápido, porque ele se enamorou de Jesus, e Jesus lo amou, disse a Bíblia, lo amou, mirou seus olhos e mirou que ele era sincero, ele guardava a lei, ele queria, hermanos, ganhar a vida eterna. A los hermanos protestantes pentecostales não lhe gusta muito este texto, porque quando o jovem rico lhe perguntou, Mateus 19, Senhor, que devo fazer para heredar a vida eterna? Jesus disse, bueno, guarda a lei, e isso não está em harmonia com a doutrina pentecostal de guardar lei, pero Jesus, que é o dueño de la salvação, dijo, guarda a lei, e ele disse, não, pero isso já estou fazendo, e Jesus, em outras palavras, dijo, não, você não hace, porque você ama mais tu riqueza que a Deus. Hermanos, aqueles que têm dinheiro, como se diz? Não, deshacer-se, como se diz o verbo? Se deshagan, assim se diz? Deshacen de su dinheiro. E como lo hacen? Invirtiendo en el banco del cielo. E como podemos invertir en el banco del cielo? Bueno, hermanos, yo descubrí que la única manera que tengo que hacer es hacer la obra de Dios. Comprar conflito de los siglos. Hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Porque vamos a hablar de colportar. E abrir escola Madison, e vamos abrir puesto de avançada, e vamos, hermanos, abrir clínica, sanatório, escola de profetas, e põe seu dinheiro aí, porque este dinheiro nunca, meus irmãos, vai devalorar, nunca vai, meus irmãos, diminuir, porque nas manos de Deus todo multiplica e aumenta. Assim que, em este momento, nós temos que, meus irmãos, investir todo em la obra del Senhor. Sigo esta leitura que tinha de evangelismo. Disse assim a serva del Senhor, hermanos, de que em esta hora nós temos uma missão. Disse assim: o mundo está chegando a seu fim. A consideração correta de todas essas coisas induzirá a todos a consagrar a Deus quanto têm e quantos são. Não é solamente dar dinheiro. Também eu tenho que entregar-me à obra do Senhor, porque aqui diz todo quanto tiene, todo, não um pouquito, o 10% apenas, todo quanto tiene e todo quanto são. Em outras palavras, ou você vai ser 100% de Jesus, ou você vai ser 100% de Satanás. ¿Quedou claro esto, hermanos? Então,
A la hora que hable a la mañana, hora de colportaje, yo voy a estar hablando esto. Usted tiene el privilegio, usted puede tener el privilegio de ser hijo e hija de Dios. Ser hijos e hijas de Dios. Usted nomás acepta a Jesús y ahora usted es hijo de Dios. Sencillo, nada complicado. El cielo no dice, oh, si usted es bonito, viene. No, no, no. Usted puede ser feo y ser hijo de Dios. O usted no dice, tiene que ser rico. No, usted puede ser pobre y ser hijo de Dios. Pero ahora hay una otra cosa que no es cualquiera. Dios, mis hermanos, tiene siervos en su obra. Es distinto, no es ser hijo, es ser siervo, tiene que ser hijo. Pero para ser siervo de Dios tenemos que lograr condiciones. Amén. Cuando usted lee Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo está diciendo, no es que Dios desechó a los judíos. ¿Entendieron esto? Cualquier judío puede aceptar a Cristo y ser hijo de Dios, pero ellos ya no son siervos de Dios. ¿Entendieron esto? Ellos ya no están en los planes del Señor para ser siervos de Dios, obreros de Dios. Entonces, mis hermanos, ahora escuchen, los 144,000 no solamente serán en la recta final hijos de Dios, ellos también serán ¿qué? Siervos del Dios Altísimo. Por eso, hermanos, esse entrenamiento prático aqui não é para aqueles que são apenas hijos de Deus, porque, mis hermanos, qualquer pode ser um ancianito, pode ser hijo de Deus, um niño pode ser hijo de Deus, qualquer pessoa que acepta a Jesucristo como seu Salvador e ama ao Senhor e obedece sua palavra, é hijo de Deus. O que estamos falando aqui, mis hermanos, é que Deus agora quer preparar siervos para ser el ejército del Señor, para ser parte de aquellos obreros de la 11ª hora, necesitamos recibir un entrenamiento para ser igual al obrero maestro. ¿Están agarrando la idea, hermanos? Por eso que ahora necesitamos tener 100 obreros, no hijos de Dios, 100 obreros en lugar de uno para hacer la obra del Señor. Pero el Espíritu Santo no puede usar, como mencioné ayer a la noche, una herramienta que no sirve. Por eso que hay muchos obreros asalariados que no sirven para estar en la obra del Señor. No abrazaron la verdad completa, no tienen toda la luz y por tanto no pueden ser obreros del Señor. Nem sabem nada de verdadeira educação, não são veganos, não têm comprometimento com a obra médico-missioneira, não são colportores e, portanto, o Senhor não os pode usar. Romanos 11. O Senhor chegou à conclusão e, profeticamente hablando, Daniel 9, 24 al 27, disse, vamos poner esta obra adelante, e colocou agora a obra a la igreja, que era de los judíos, e agora los adventistas, estamos para também, hermanos, passar por la mesma experiência, porque temos que colocar para servir al Senhor todo lo que tenemos y todo lo que somos, quiere decir nuestro tiempo, nuestros talentos, toda nuestra vida tiene que ser canalizada para servir al Señor. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Yo tengo ya mi mano levantada. Yo quiero ser hijo de Dios. Ahora bajen la mano. Pero ahora viene la pregunta de prueba de fuego. Y hermanos, no levanten la mano por levantar. Eso no es un juego. Porque no se juega con Dios. La Biblia dice, si usted hace un voto con Dios, cuidado. ¿Cuántos quieren ser obreros de Dios? Wow, yo estoy maravillado y muy feliz, hermanos, y el cielo también. Pero ¿sabe qué significa esto? Y yo estoy con mi mano levantada, yo quiero ser un obrero del Señor. ¿Usted está dispuesto a dar tu vida por la obra de Dios? ¿Usted quiere ser como un valdense? Los valdenses entendieron esto. Por eso hasta el día de hoy, hermanos, son un modelo de iglesia verdadera. Con todo el poder del romanismo, del Vaticano, hermanos, no pudieron desanimarlos. Juan Hus, Martín Lutero solito, hermanos, solito, aquel German, ¿cómo se dice? Alemán. Colocó el papado de rodillas. Era un obrero, hermanos, como Pablo. ¡Wow! Nomás que no tuvo toda la luz, pobre alemán. Tomaba cerveza todos los días. Y comía cerdo. Y murió queriendo el bautismo de niños. Pero sí
hizo la obra. Hermanos, mi tiempo está terminando. Qué tremendo, ¿no? Yo pudiera pasar hablando de esto toda la mañana, hermanos, porque hay mucho material aquí. Déjenme terminar ese texto, porque nem salí del primer texto aquí. Evangelismo, página 15, ¿ok? Donde estoy leyendo. Recae sobre nosotros, no sobre los hermanos pentecostales. Ellos son fieles en la luz que tienen, y ni los hermanos católicos. Ellos están besando el pecito de la Virgen, pero es la luz que tienen, hermanos. Ellos son fieles, sinceros allá, pero nosotros no. A nosotros nos ha dado la luz del santuario, nos ha dado la luz de la reforma pro salud, a nosotros nos ha dado la luz de la verdadera educación. Hermanos, Dios nos va a cobrar toda esta luz. Recae sobre nosotros la grave responsabilidad de admonestar a un mundo con respecto a su condenación venidera. ¿Cuál es nuestra obra, hermanos? Venir aquí nomás, quedar un rato feliz aquí a la montaña, ir a la casa y seguir nuestra vida trabajando para Babilonia? No. Dios, mis hermanos, está llamando a un remanente para seguir el modelo. Ahora regresen allá en Mateo 9, dice así, hermanos, al capítulo 9, versículo 8. Y la gente, el populacho, ¿no? Y la gente al verlo, al ver el obrero modelo, el obrero completo, al verlo, dice la gente al verlo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Cuando nosotros, hermanos, seamos como Cristo, el mundo va a quedar maravillado. Va a venir, hermanos, el cumplimiento del cuarto ángel. La tierra será alumbrada con su gloria. Hermanos, no es el poder del pastor o del hermano, de la hermana, es el poder de Dios. Pero nosotros debemos ser como la luna, dejar brillar aquella luz del sol en nosotros. La luna no tiene luz propia, pero ¿cómo brilla tan bonita? Ella refleja la luz del sol. En este momento, hermanos, Dios está buscando a alguien que se deje reflejar la luz de Él. Pero escuchen esto. Para que esto pueda pasar, tiene que haber un proceso de pulir. ¿Entiende la palabra pulir? Refinar, queimar. Por eso el Señor nos va a permitir ahora las pruebas. Por eso va a venir otra pandemia. Por eso va a venir la guerra civil. Por eso va a venir la hambruna. Por eso va a venir la crisis. Para que nosotros podamos ser pulidos. Porque muchos no van a sufrir, hermanos. No van a poder pasar a la prueba. Y de ahí, hermanos, que muchos van a abandonar la fe en el zarandeo. ¿Le gustaría hoy levantarse usted para seguir el modelo perfecto? ¿Le gustaría a usted ser pulido por el cielo para ser refinado? Queridos hermanos, lo que parecía ser la escoria más fea va a ser una piedra preciosa. Que Dios te bendiga esta mañana. Que Dios te use con poder para hacer su obra. Vamos, hermanos, los que queremos consagrar nuestra vida a Dios este día, de rodillas, adorar a nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, oh Señor, nos da vergüenza cuando contemplamos el carácter de nuestro Salvador, cuando contemplamos su ministerio, su vida, su pureza. Jesús tenía compasión de la gente y nosotros no tenemos esto, Señor. Estamos corriendo toda nuestra vida atrás de nuestros propios intereses. Tenemos un corazón frío, egoísta, Señor. Y por eso la iglesia no pudo avanzar, Señor. Perdona nuestra rebelión, nuestro pecado. Oh Señor, nosotros el día de hoy pedimos, rompe el hielo de la indiferencia en nosotros. Ayúdanos a contemplar a Jesús que gastaba más tiempo sanando, atendiendo a las necesidades de las personas. Y por esto la gente venía y miles estaban a su alrededor buscando acercarse, escuchar lo que Él decía. Hoy nadie nos quiere escuchar, Señor, porque nosotros somos fríos e indiferentes. Ayúdanos a amar como Tú nos amas, Señor. Ayúdanos a seguir el modelo, Padre amado. Bendice este remanente, este grupo que ha quedado aquí, también los demás que estão conectados com nós outros através de um vídeo que quedou gravado
o en vivo por la televisión, bendícenos, Señor, toca nuestro corazón, levántanos, Señor, para ser parte, não somente da igreja como hijos e hijas de Deus, pero ser parte de aquele grupo selecto que vão ser os de la 11ª hora que vão fazer tua obra. Ó Senhor, unge-nos com tu Espírito esta manhã. Derrama sobre nós este colírio celestial para que veamos. Derrama este refrigério del cielo, porque quando o sumo sacerdote foi ungido em el cielo, el aceite escorrió sobre los hijos de Aarón. Senhor, aqui estamos nós como levitas, como sacerdotes, clamando a unção. Bendíce-nos, Senhor. Unge-nos para que podamos sair de aqui convictos de que temos a obra para ser liderada por el Espírito Santo. Oh, Senhor amado, bendice agora todas as atividades del cierre deste acampamento. Gracias por todos os oradores, todos os que vienen trayendo luz de tu santa palavra. Gracias por la naturaleza, Senhor, este santuário onde estamos, tão hermoso, tantas flores, os animais. Glória a tu nome, Senhor. Te adoramos, te agradecemos todo, em el poderoso nome de Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém.